Olá, como vai? Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, o Pod Pádua. Eu sou o Rubens Souza, sou sócio de tributação do consumo no W Faria Advogados e hoje estou com o prazer aqui de estar apresentando o time do Pádua Faria Advogados para tratar de um tema muito importante que vem ganhando cada vez mais destaque aí, né? Vamos tratar de Wealth Planning, mais conhecido como planejamento patrimonial. Você já se perguntou por que de repente tantas pessoas estão falando sobre esse tema, né? Por qual motivo ele se tornou tão relevante, né? E o que está impulsionando essa tendência e por que é tão importante estar por dentro dela, né? Nesse episódio vamos discutir as mudanças, a nova legislação e os motivos pelos quais cada vez mais as famílias e as empresas estão buscando se preparar para o futuro. Sem mais delongas, vou apresentar aqui nosso time de especialistas que estão compondo a mesa hoje. Eu estou aqui com o Antônio Faria, ele é sócio de Wealth Planning no Pádua Faria Advogados. Como vai, Antônio? Prazer, Rubens. Obrigado pela apresentação. É uma honra estar aqui hoje para falar sobre esse tema que a gente fala sempre no dia a dia e nunca se cansa de falar, porque a todo momento a gente tem alguma coisa nova para poder abordar, para estudar, seja de legislação, seja de algum caso que a gente está trabalhando que nos ensina alguma coisa nova. Então é muito importante a gente ter esses espaços aqui o máximo possível para poder falar sobre o assunto que, repito, a gente nunca se cansa de falar, porque a todo momento tem coisa nova e relevante para ser tratada e abordada. Então, obrigado pela apresentação. Obrigado, Antônio. Para mim vai ser um prazer participar aqui, porque de fato não é a minha praia, eu sou sócio de tributação do consumo e espero sair um PhD aqui em Wealth Planning. E aqui estamos também com o Wilton, sócio do Pádua Faria Advogados, ele é sócio especialista também em Wealth Planning. Como vai, Wilton? Fala, Rubens, tudo bem? Prazer estar aqui com o Antônio, com o Leonardo, nossos sócios aqui no Pádua Faria, e o Rubens também, nosso sócio na aliança do W Faria. Bom, o Antônio já falou, né? Pra gente é um tema muito rico, muito importante, a gente tem priorizado muito, principalmente nesse ano, é um tema que está quente, não só para nós advogados, escritórios de advocacia, querendo auxiliar os clientes, mas a gente tem agregado muito conteúdo e valor com parceiros dentro desse aspecto de governança familiar, algumas estruturas aí bem próprias para as empresas familiares, né? É um tema que se aplica muito. E eu acho que aqui nesse dia a gente vai conseguir trazer alguns aspectos que vão trazer muito valor para essa temática aí. Prazer estar com vocês. Muito bom, Wilton. Muito obrigado. E queria também já cumprimentar meu amigo Leonardo, sócio de tributário também no Pádua Faria Advogados. Como vai, Leonardo? E Rubens, prazer estar aqui com vocês, essa mesa de grandes feras no nome do direito empresarial, tributário, né, Rubens? Obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco, sua participação é muito importante. E aqui a nossa ideia é justamente fazer um bate-papo, trazer ilustrações, cases e também desmistificar alguns temas sobre planejamento patrimonial. Muitas vezes para as pessoas acreditam que é algo distante, algo relacionado à pessoa com patrimônio mais expressivo ou que tenha uma capacidade diferenciada. Então hoje aqui a gente gostaria de trazer essa realidade das várias ferramentas, do que pode ser feito para todo mundo que deseja aí se planejar, não querer enfrentar um inventário de maneira direta e sim trazer um pouco mais de conforto e tranquilidade para a família. Perfeito, Leonardo. Bom, e como o Wilton muito bem antecipou, né, aqui por que está o Rubens do W Faria junto com o pessoal do Pádua Faria, não é porque tem Faria no nome, a gente por coincidência, por coincidência a gente tem a W Faria Alliance, é uma aliança de escritórios brasileiros, né, para ampliar aí todas as áreas, os setores que a gente tem a oferecer no mercado do direito, né? E é composto também por diversos outros escritórios para ganhar também amplitude regional.
nosso time aqui do Padua Faria Advogados tem sede em Franca, né? Temos outros escritórios também, sede em Fortaleza, sede em Curitiba, outros escritórios também de São Paulo com outras especialidades. Então, no caso, a W Faria Alliance é formada com esse escopo. Mas muito bem, já vamos entrando então direto no nosso tema. Por favor, Antônio, eu queria fazer já direto a primeira pergunta para você. Que honra. Você, por favor, você acredita que as famílias evitam falar sobre planejamento sucessório e patrimonial? E por quê? Cara, pergunta muito boa. E embora ela possa parecer óbvia, ela não é tão óbvia assim. E justamente esse ano, né, 2024, que é um ano que a gente vê aí várias transformações na legislação, os primeiros impactos da reforma tributária, né, que já atingem aqui o planejamento patrimonial e sucessório. Então a gente vê muitas famílias e famílias empresárias falando mais sobre esse tema, embora ainda com muita dificuldade, né? Só que esse tema, a vida toda foi muito tabu entre as famílias e justamente as famílias resolviam falar sobre ele quando estavam com dor, né? Alguma coisa que tinha acontecido, alguma perda de algum ente querido, alguma crise na empresa ou nos negócios familiares. E aí a família era meio que forçada a falar sobre isso com os profissionais, com os advogados, com os planejadores de wealth planning. Então, a gente tem visto um pouco essa mudança, né, a partir dessas mudanças legislativas que a gente vai, acredito eu, que ter a oportunidade de falar isso aqui, mas que tem tornado aí mais onerosa a vida de quem não se planeja. Então, mas mesmo assim, a gente vê que as pessoas têm dificuldade justamente porque, na maioria das vezes, existem pontos sensíveis que têm que ser tocados para que esse trabalho seja feito. Sem eles a gente não consegue trabalhar. Então, devido a isso, muitos traumas de família, muitas histórias mal resolvidas para trás, tornam a nossa vida como planejadores mais difícil e também a parte da família sobre falar a respeito desse assunto. Então, assim, é uma realidade, infelizmente, que tem mudado aos poucos e que a gente precisa ainda falar muito sobre para poder ainda caminhar mais e levar esse tema, essa resolução para mais famílias, para que a gente não tenha aí mais problemas mal resolvidos que impactem no patrimônio familiar e também na harmonia. Perfeito, Antônio. Acho que uma bela introdução aí para o nosso tema, né? E direto agora para o Wilton, por favor, Wilton. Quais são os principais pontos a serem levados em consideração ao falar sobre planejamento sucessório entre familiares? Bom, como o Antônio começou a conversa, né, o primeiro ponto é falar abertamente sobre o assunto, né? Quebrar alguns mitos, algumas restrições familiares para trazer realmente esse assunto para a mesa. E acho que o principal ponto é ter ali alguns objetivos bem claros, já identificados desde o início. Se é preservar um patrimônio, um legado de uma empresa familiar, se é um patrimônio imobiliário, se é efetivamente garantir uma segurança financeira de uma segunda, vamos falar assim, de um cônjuge que sobrevive ali na falta de alguém, dos filhos menores, filhos maiores, enfim, entender essa composição familiar justamente para ter esse direcionamento um pouco mais claro. E muitas das vezes, como falar assim, quando a gente trata de uma empresa familiar, a gente tem que identificar também quem são os responsáveis pelo quê, né? Identificar quais são os responsáveis pela continuidade do sucesso da empresa, identificar aquele que vai fazer uma governança familiar no aspecto ali de manter essa harmonia da família, trazer alguns aspectos ali de, por exemplo, o Leonardo vai falar com muito mais propriedade que eu, mas o planejamento tributário dessa sucessão, ela pode ser faseada de uma forma que traga benefícios próprios para a família num primeiro momento e que não gere ali um ônus tão grande para aqueles que vão ficar com o patrimônio na sequência. Nós temos aí também a questão de falar com sucessores, prepará-los, por exemplo, para serem mais do que simples herdeiros,
serem acionistas da empresa familiar, por exemplo, ter um treinamento, um desenvolvimento dessa geração. Então, assim, são alguns aspectos que refogem o ambiente jurídico que tem muito a ver com a preparação dessa temática. É uma temática aí que, para a gente falar de planejamento sucessório, a gente naturalmente está tratando com o evento morte, é indispensável dessa temática. Então, trazer um pouco tirar um pouco o peso do jurídico dessa conversa e justamente trazer a composição dessa harmonia. Até aproveitando aí como um case aí muito, muito simples, até ontem meu pai me mandou uma mensagem no WhatsApp, né? Já chega assim: oi filho, boa noite, posso te ligar? Eu falei, nossa, já... Quando chega mais alguma coisa de errado não tá... Alguém morreu, acabou morrendo, mas não é da família. Perguntando sobre a situação de um colega dele, que a esposa faleceu, com filhos fora desse relacionamento, patrimônio no nome dela, que ele não se cuidou de trazer, de ter uma segurança patrimonial ali. O que ele fazia? Ele estava com medo de perder a casa, do filho da esposa dele, tirar ele da casa. Por quê? Falta de planejamento. Falta de trazer esse assunto à tona no momento apropriado. Então, o Léo falou na introdução, né? Não é só para grandes empresas, grandes empresários, grandes fortunas, famílias milionárias, e sim o aspecto do planejamento patrimonial e sucessório, ele se encaixa em qualquer família, contextualizando realmente a realidade de cada uma delas. Você tocou num ponto interessante, né? A questão de se planejar a respeito disso. É que quando acontece o evento morte, a gente está sensível ali, a razão acaba fugindo um pouco, né, do necessário para o planejamento. Então, nesse caso, se antecipar é a alma do negócio aí, né? E, Antônio, por favor, já voltando contigo, o planejamento patrimonial e sucessório, ele é para todos? Cara, costumo falar que a única coisa que é certa nessa vida é a morte. Então, a sucessão ela vai ter que acontecer de alguma maneira. Não tem como a gente fugir disso. E se você sabe que algum dia isso vai acontecer com você ou com alguma pessoa da sua família e existe patrimônio, é óbvio que isso cabe para você. Então, não é, como o Léo adiantou no começo, não é só para quem tem um patrimônio exorbitante, não é para quem tem grandes empresas. A gente já chegou a fazer planejamentos sucessórios para famílias ali com um filho, com 2, 3 imóveis, sendo um de moradia. E aqui a gente não está falando somente vou abrir uma holding de participações em outras sociedades, vou criar ali uma administradora de bens. Não, o planejamento sucessório e patrimonial ele é muito mais que isso. Existem várias ferramentas que a gente utiliza aí no dia a dia, de acordo com a realidade de cada família, de cada patrimônio. A gente sempre observa a maturidade daquela família naquele momento, né? O que ela precisa, o nível de harmonia também que essa família tem. Afinal de contas, isso é fundamental para a gente construir essas soluções. Muitas vezes, o prazo para a gente fazer um trabalho bem feito desse ele é longo, ele é bem extenso, porque a família não está preparada ainda para aquilo quando ela te busca. E aí a gente tem que vencer barreiras, muitas vezes utilizar do auxílio de outros profissionais de outras áreas, né, para poder auxiliar aquela família. Então, pessoal de finanças, psicologia e assim, cada um tem uma realidade. Então é muito importante que esse trabalho seja feito e acompanhado de perto por especialista, justamente por isso. Eu vejo muita gente falar que, olha, eu não tenho essa necessidade porque foi procurado já por algum profissional que queria ali, de repente, vender um produto que não cabe para ele. E realmente, para aquela finalidade, vai ficar oneroso, ele não vai ter benefício daquilo. Então, para que eu vou criar uma holding se eu, igual eu falei, eu tenho um imóvel que eu moro, já tenho um filho aqui e tá tudo certo. O filho me dou bem com a minha nora ou com o meu genro, tá tudo certo. Para que eu vou fazer isso, né? Não estou dizendo que não é indicado, né? Pode ser que sim, mas eu preciso averiguar se aquela ferramenta ela vai de planejamento patrimonial, ela vai servir para aquele caso. Então, respondendo assim de pronto, é para todo mundo,
Afinal de contas, todo mundo é humano, todo mundo é falível e um dia a gente não vai estar aqui. E tenho certeza que ninguém que construiu um patrimônio quer deixar isso se perder quando isso for ter que ser transmitido para as futuras gerações. Então, um ótimo ponto aí que... Acho que assim como o Will pontuou, né, todos nós conhecemos algum caso de parentes ou amigos relacionados a uma dor ou um problema de inventário. Na hora H pode ser 1, 2 imóveis ou um patrimônio menor, acontece uma briga familiar, né? Geralmente é quando dá mais problema, quando a demanda é muito pouca ali, né? Tem pouco para ser distribuído. E aí no momento de luto há ainda um entrave familiar, né? Que há uma disputa entre filhos e tudo mais. E legal esse ponto, porque isso me lembrou alguns trabalhos que a gente já fez, que a família chega para você depois ali que o patriarca ou a matriarca já faleceram, para a gente fazer o inventário, fazer toda ali a distribuição, cuidar da parte burocrática. E aí eles chegam para nós e falam, olha, tá tudo amigável, nós vamos fazer isso aqui amigável, tá tudo certo. Ok. E a hora que você faz ali um cálculo mental, fala, isso aqui acho que tudo tá no certo da documentação, 1, 2 meses a gente resolve, já acabou, tá tudo tranquilo, a família já tá resolvida, vai ser amigável, todo mundo se dá bem. Só que a coisa não é bem assim, né? Às vezes tem ali um imóvel, uma empresa que está irregular, a gente precisa regularizar antes de fazer o inventário, e aí isso demora, e nesse meio tempo a família vai se desentendendo, vai surgindo assunto que lá de trás, de quando era criança, foi um trauma que tinha ali, um rancor, e isso vai impactando, e a hora que você vê aquele inventário, né, que tinha tudo para correr bem, que era amigável segundo a família, ele se torna litigioso, ou se não isso... pelo menos um inventário muito caro e demorado, né? Então, tudo que demora, principalmente se a gente envolve ali empresas, operacionais, etc., custa caro, né? Se a gente demora a ter essa resolução. E aí que está o principal ponto de vantagem do planejamento. Quando eu faço isso com aquele a ser sucedido em vida, ele consegue determinar o rumo das coisas, né? Agora, quando já aconteceu a morte, eu tenho que só fazer um inventário, aí eu dependo muito da boa vontade da família. E nem sempre é possível contar com essa boa vontade. Então, os nossos recursos pós-morte são muito limitados. É verdade. Verdade. E o Wilton, voltando contigo, por favor, você poderia falar pra gente aí quais as principais vantagens do planejamento sucessório? Bom, para falar de todas as vantagens, a gente vai precisar de mais de talvez 1 hora aqui de podcast, mas acho que o principal ponto é justamente garantir essa eficiência na transferência dos bens, né? Porque a gente fala, a gente fala planejamento patrimonial e sucessório para todo mundo, ok. Mas vamos falar assim de um viés macro. Uma família que tem ali uma empresa familiar, tem um determinado número de imóveis, um patrimônio imobiliário e tem ali alguns recursos financeiros, aplicações. Para cada uma dessas 3 esferas de patrimônio, a gente pode adotar mecanismos que minimizam impactos tributários, diminuem conflitos familiares, já faz uma transferência eficiente desse patrimônio financeiro, por exemplo, muitos dos recursos financeiros podem ser aplicados em seguros de vida, planos de previdência que tem uma transição automática que independe do inventário. Então, se essa família já tem condição de estruturar ali uma parcela desse patrimônio em ativos financeiros que garantem essa eficiência, superando o inventário, já preserva ali a segurança financeira dos sucessores, né, no caso. A questão do patrimônio imobiliário. É vantajoso trazer para uma holding patrimonial ou não? Isso vai depender da destinação dos bens. Eles são bens de locação, são bens que a família vai manter ali como ativo simplesmente e não vai ter nenhum tipo de benefício. São bens familiares, que as pessoas da família moram nesses bens. Então, aqui tem uma análise. Dentro da empresa familiar, muitas vezes é uma empresa familiar, mas tem uma outra composição societária, tem um sócio ali que é amigo, que é colega, que é, enfim, um outro nicho da família que precisa de uma atenção especial, da gente observar ali antes
de fazer alguns protocolos familiares, acordo de sócios, uma própria revisão do contrato social para trazer essas regras de governança familiar e corporativa para dentro da empresa. Então, veja, são séries de benefícios que a gente consegue construir justamente para quê? Evitar conflito familiar, reduzir carga tributária, garantir ali uma eficiência nessa transmissão do patrimônio. Por exemplo, pode ser que parte desses herdeiros não tenham discricionalidade sobre a própria conduta, pode ser já pessoas incapazes, enfim, que vão necessitar ali de uma visão um pouco mais curadora dos outros membros da família. Então, imagina, o sucedido ele já consegue prever isso em vida, fazer a destinação para quem de direito, quem que vai fazer a administração do patrimônio imobiliário, quem vai ter uma reserva maior do patrimônio financeiro por conta dessas fragilidades, quem tem mais tino para o negócio, quem vai ser um sucessor na empresa e vai ter uma preparação ali para fazer essa administração da empresa de uma forma profissional. Enfim, os benefícios são amplos e tudo construído aí em várias esferas, do ponto de vista societário, de governança familiar, do ponto de vista tributário, justamente com esse olhar amplo que a gente consegue dar uma capilaridade para a temática e trazer vantagens inúmeras aí para a família. A gente lembra aí que o evento morte gera vários atos ou várias consequências, né? Sim. Ontem mesmo o Antônio estava lembrando que a pessoa assim que falece tem que os familiares precisam escolher o caixão, né? Então a primeira tomada de decisão é daí, é uma decisão quase difícil, imediata, assim, né? quase imediata. Tô chorando ali, acabei de perder alguém. Então esse evento, quando acontece, tem um impacto familiar. E muitas vezes ninguém está preparado. E ninguém está preparado. Além do financeiro, que é muito alto, né? O próprio processo mesmo do inventário, ele já é mais elevado, tem um custo, o imposto, né? Tem um prazo curto de recolhimento após a morte, e isso pode pegar muita gente desprevenida. Às vezes o patrimônio está imobilizado ou adstrito a aplicações financeiras não resgatáveis em um curto prazo, e a família tem que se mobilizar para conseguir pagar o próprio imposto, né, e dar um impulso inicial a um processo de inventário. Então isso tudo também é antecipado para que consiga ou que haja pelo menos uma previsão, uma previsibilidade entre os familiares, né? Vamos falar agora um pouco de eficiência da questão de planejamento sucessório, Antônio. Próxima pergunta já para você, por favor, quais os custos da ausência de um planejamento sucessório assertivo? Cara, aí é um ponto bem importante que eu acho que de certa forma é o que mais machuca as famílias, né? E a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, né, e sendo bem francos, é que planejamento sucessório patrimonial não é algo barato. Não, deixa eu te dar jogar uma bola. Tem o risco de não fazer e tem o risco de fazer mal feito. Exato. E nas soluções de prateleira aí que todo mundo oferece, não é que não cabe para todo mundo. Exato, tem esse ponto bem lembrado. E assim, não é barato, mas podemos garantir aqui, por experiência própria, né, de ter atuado em muitos casos aí de clientes, que é infinitamente inferior ao custo de você não se planejar, você deixar para depois, deixar que a família resolva tudo depois da sua morte. E infelizmente a gente tem muita gente, né, que tem ali um pensamento de que eu construí o que eu precisava construir, criei os filhos, etc. Deixa isso para lá, depois que eu morrer eles se resolvem. Mas assim, sejamos honestos aqui, acho que ninguém quer, mesmo depois de morto, pensar que o patrimônio que ele lutou uma vida inteira para construir vai se perder de alguma forma. Seja ali por pagar mais impostos, seja porque um filho não fala com a filha, e aí colocaram ali a empresa em uma linha de guerra, né? E ninguém consegue levar essa empresa para frente. Então, os custos dessa ausência de planejamento são vários.
inclusive não somente financeiros, econômicos, né? Tem impactos na própria família. E aí a gente tem casos, né, que a gente já participou, que havia ali uma discussão patrimonial de irmãos a respeito de determinado ativo ou de determinada empresa, e que levou os irmãos a não conversarem mais um com o outro, não terem mais relacionamento, né? Não vai na casa um do outro, não frequenta a casa dos pais nos mesmos dias, etc. E aí, quando os pais resolveram falar sobre esse assunto, eles estavam com muito medo, etc., resolveram tocar nesse ponto e se posicionaram, resolveram de fato essa destinação ali, já fizeram esse planejamento, os irmãos voltaram a se falar e voltaram a ter um bom relacionamento como era antes. Então a gente vê que não é só financeiramente que existe esse peso, né? Também emocionalmente, né? Eu pensar ali que, de certa forma, meu pai, será que vai... Meu pai e minha mãe vão beneficiar o meu irmão porque ele tirava nota melhor na escola do que eu, sabe? Então ficar com aquela dúvida me causa ali algum ciúme, alguma coisa que, se bem conversado, é resolvido de uma maneira muito mais barata. Então, assim, não estamos nem falando aqui de impostos, né, que é um custo relevante, né? E a gente está aí na beira de uma reforma tributária bem mais ampla, né, que vem mudando muitas regras e que deve, obviamente, tornar esse processo de planejamento sucessório mais caro. E quando eu me planejo, eu tenho a certeza do que eu vou fazer, do que eu vou pagar. Ao passo que, se eu deixo isso para um futuro, além de tudo isso aqui que eu falei, eu me sujeito à regra desse futuro, né? Quanto eu vou pagar de imposto se eu morrer daqui 10 anos? Acho que vocês que são do tributário aqui não ousam tentar dar um chute, né? Não é impossível, principalmente esses movimentos que a gente está vendo no nosso país. Então, assim, eu aconselho sempre, apesar de não ser algo barato, e porque tudo que é bom não tem como ser barato, né, na maioria das vezes, tem que ser bem feito, obviamente, não dá para achar que posso fazer de qualquer jeito, posso fazer com qualquer um, de qualquer especialidade. Não, é fundamental que você tenha certeza e confie em quem vai fazer esse estudo, esse planejamento para você. Mas o custo de não se planejar é altíssimo. Eu até contribuo um pouco. Eu penso o seguinte, a gente pode mapear 2 cenários. Vamos imaginar uma família onde naturalmente deriva de um negócio familiar, de uma empresa familiar, onde o pai tem ali, construiu todo um patrimônio, tem empresa, mas os filhos, vamos falar assim, já são todos bem resolvidos e não tem nenhuma ligação com a empresa e já tem uma estabilidade financeira e por conta das próprias profissões. Talvez aqui o olhar desse patriarca, ele vai ter que ser mais por conta vou antecipar minha sucessão pensando no aspecto tributário. Sim. Hoje a gente tem alíquotas menores do que possivelmente terão daqui a alguns anos, com possibilidade de ainda serem maiores por conta de previsões de alteração legislativa. Mas eu posso ter uma outra família onde a subsistência dos herdeiros e dos sucessores depende desse negócio. Então, além de preparar uma sucessão, eu preciso preparar para que esses herdeiros tenham condição de gerir os negócios da família. Talvez não como na parte operacional ali, com os mesmos dons que o patriarca tenha, mas principalmente preparando-os para ser acionistas, escolher bons administradores, porque daí que vem a riqueza da família. Então imagina a descontinuidade desse negócio, o impacto que vai ter na família, se esse patriarca falta hoje e a família não está preparada para continuar o negócio e continuar tendo a riqueza. A empresa vai naturalmente sucumbir e toda a riqueza da família vai por água abaixo da mesma forma. E outro mito que a gente tenta quebrar, né, é em relação ao afastamento do genitor ou os genitores da atividade meio, ali, a atividade fim da família, né? Às vezes ele está em uma empresa ou está na condução dos negócios, em atividade ainda, com saúde, e ele acredita que o planejamento patrimonial
será para afastá-lo da empresa? Ou estão me tirando, vão me deixar sem nada, vão passar todos os meus bens em vida e eu vou ficar, né, sem nenhum tipo de bem para me sustentar. Em qualquer momento eu tô na rua, né, ter que lidar com genro ou nora que vão me tirar de casa. E aí é um dos mitos que a gente tenta quebrar, justamente porque existem meios para se garantir que os genitores continuem na plena vigência, na plena atividade, execução dos próprios projetos, sejam empresariais, sejam patrimoniais. Esse é um ponto, porque assim, só para não monopolizar demais aqui também, né? Mas o planejamento patrimonial, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que ele não é só para permitir que haja a transmissão desse patrimônio de A para B, né? De pai para filho, de avô ali para neto. Mas muitas vezes o que a gente vê é que ele é necessário para criar regras de convivência de mais de uma geração da família nos negócios da família. Então, como que vai ser? Pô, tem ali o avô que tem 80 anos, o pai está na casa de 50 e poucos, o filho já está com 20 e poucos, fez uma ótima faculdade, quer entrar no negócio. Como é que essas três gerações que pensam completamente diferente, vêm de mundos diferentes, como é que eles vão conviver dentro de uma mesma empresa, sendo que os três podem ser importantes para essa empresa, a depender ali das habilidades, né? Então, é também como eles vão lidar com isso no dia a dia, não só depois que um falecer. Cada um pode contribuir à sua maneira para a continuidade. O que eu achei muito interessante desse ponto específico, estou aprendendo muito de planejamento patrimonial aqui, mas essa busca pela paz de espírito mesmo, né? Você deu um exemplo muito legal aí de, por exemplo, dois irmãos não se dão muito bem porque tem o receio de como vai ser essa partilha lá na frente, como vai funcionar. De repente você coloca o bode na sala, resolve ali, né? Resolve com um planejamento, resolve com o planejamento sucessório e aquele convívio harmônico que tinha no passado volta a ter depois de se resolver. Tem toda essa questão sentimental que é muito importante ligada ao planejamento patrimonial, né? Com certeza. E agora já indo pro Leonardo aqui, agora não sei se vocês repararam, a gente dividiu um pouco os especialistas aqui do lado de lá, societário, contratos com Wealth Planning, e do lado de cá os tributaristas, né, Léo? Mas aqui estamos... Não foi proposital, é o convívio harmônico aqui. Não. Vamos pro lado tributário então, Léo, por favor, você poderia já falar pra gente como funcionam os cálculos dos impostos incidentes em um planejamento sucessório e se existe um padrão para isso e uma receita mágica a ser seguida. Você poderia falar para a gente? Legal, Rubens. Como a gente apresentou, né, os custos de um planejamento ou os custos do próprio inventário são variados. E um dos principais é o próprio tributário, justamente pelo que a gente falou, desse curto prazo de tempo e como incidente sobre todo o patrimônio, né, pode refletir uma carga muito pesada logo após o falecimento, que a família não tem disponibilidade. Então, acredito que o ITCMD é o primeiro ponto de se falar, né, o primeiro imposto relacionado a planejamento sucessório, porque ele que é o vilão, né, ou o herói da história, depender do ponto de vista de como ele incide. E porque o ITCMD ele incide tanto sobre as doações quanto a herança. Então ele tem essa dupla finalidade. No falecimento, a família precisa recolher esse imposto ou na doação, quem recebe a doação também precisa arcar. Então quando você faz esse planejamento, você consegue antecipar esse imposto que incidiria lá naquele momento. Então ele seria o principal. Outros impostos que estão relacionados, né, no planejamento como um todo, são os que incidem tanto nas empresas quanto sobre o patrimônio. Então nós temos o ITBI, que se aplica às movimentações ou às transmissões onerosas de bens, né, permutas, compra e venda e tudo mais. Às vezes o negócio familiar também é patrimonial imobiliário, então compra e venda de imóveis, locações, o ITBI vai fazer parte desse planejamento, né? O imposto de renda também, enquanto pessoa física que explora atividade imobiliária com locações,
tem uma progressividade de alíquotas que vai até 27,5%, né, daquela receita que a pessoa física ofere e recebe, e enquanto na pessoa jurídica tem as suas diferenças. Por isso que depende muito de caso a caso. A ferramenta que a pessoa vai utilizar, o instrumento que ela vai ter dentro de um contexto de planejamento sucessório. Por exemplo, um testamento puro e simples, ele a princípio não tem nenhum tipo de tributo lá. Ele é também uma das ferramentas e não gera nenhum no primeiro momento. Mas os outros, conforme for aplicado dentro do contexto familiar, tem as suas próprias incidências. A holding, se há um interesse, a necessidade, né, de abrir uma holding, ou que é aplicável àquele caso concreto, a gente observa outras vantagens de cunho tributário. Voltando aí à renda imobiliária, enquanto na pessoa física os aluguéis podem incidir o imposto de renda de até 27,5%, na pessoa jurídica esse valor reduz até 14%. Então tem uma redução de quase, né, pela metade, cai essa tributação. Além disso, na venda de imóveis, a pessoa física fica sujeita ao imposto de renda de ganho de capital, né? Quando você subtrai o valor de aquisição do valor de venda. Comprei por 1 milhão, vendi por 3 milhões, tive um ganho de 2 milhões e pago 15% sobre isso, sobre essa diferença. Na pessoa jurídica, vou ter uma alíquota por volta de 7% sobre o valor de venda. Então, isso tudo está num contexto de planejamento patrimonial sucessório para ver o que é mais vantajoso dentro daquele contexto familiar e dentro daquele cenário econômico empresarial quando existente. E de todo modo, cada caso é um caso, né? Temos que observar particularidade e realidade de cada um. Tem casos que uma doação em vida, teremos aí a figura do ITCMD, um planejamento, quanto que vai custar, etc. E já é o suficiente. Temos outros casos mais complexos que vamos falar de todos os impostos. Vamos avaliar se naquela realidade, o que valeria a pena? Aquele imóvel ir para a empresa ou ficar na pessoa física? É imóvel de moradia? Não é. Então temos vários cenários aí dentro. Eu acho que é importante, tá? Desculpa cortar aí, mas falar sobre receitas mágicas também, né? Porque tem muita receita mágica sendo propagada aí, Léo. Eu acho que o tributário é o mais sensível a isso. E queria, assim, se você pudesse falar um pouco sobre os jeitinhos que muitos fazem e utilizam aí para transmitir bens ali para filhos, para sucessores em geral, para pagar menos imposto, e quais poderiam ser os riscos também disso, né? A gente pode ganhar pode ter a sensação de ganhar de um lado, mas perder muito mais de outro, enfim. Acho que é sempre relevante a gente falar sobre isso. Com certeza. Então, ressaltando mais uma vez, como o custo tributário ele tem um impacto, né, muitas vezes sobre o planejamento, as pessoas tendem a querer fazer algo ou mais barato possível, com um risco elevado, ou algo próximo disso, né? Desconsiderando tudo que pode estar por trás ou quais os impactos e consequências. Estamos vivendo aí a Operação Locke, né, manejada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e outras mais pelo Brasil inteiro, relacionadas principalmente a ou planejamentos sucessórios fraudulentos ou transmissões de empresas de maneira fraudulenta, né? Eu, pai, quero colocar meu filho, quero transmitir em vida meu patrimônio, abro uma empresa, coloco lá dentro com capital mínimo, meus imóveis também para um valor bem inferior e de repente transmito aquela empresa através de uma distribuição de lucros, etc., sem pagar quase nada de imposto. Então, o Estado e os estados vêm tentando tirar isso de ideia das pessoas, né, através de notificações, possibilidades delas se resguardarem ou alterarem qualquer tipo de fraude que tenham cometido, né, uma espécie de colher de chá para que convitinho para se regularizar, né, justamente para não ter problema futuro. Porque a gente lembra que a fazenda como um todo, ela está muito aparelhada. Essa própria Operação Locke está sendo realizada em conjunto à Junta Comercial do Estado de São Paulo e a Receita Federal, para que consiga
né, fechar todas as pontas. Para quem passou, qual é o grau de parentesco da pessoa que recebeu, por quanto foi, se há comprovante de pagamento ou não teve, né, no caso de venda da empresa. E aí com isso a gente percebe que o planejamento patrimonial acessório ele tem que ter um olhar muito mais crítico, né? Um vislumbre do que pode ensejar ali no futuro, o que aquele passo que está sendo dado, né, pode implicar do ponto de vista tributário. E acho que nem só isso também, né? A gente vê muito disso. Ao invés de eu pegar e passar esse bem aqui pro meu filho através de uma doação, porque eu vou pagar o imposto, eu vou fazer uma compra e venda, não vou pagar imposto nenhum, vai ficar muito mais barato, tá lindo. Só que eu não gosto da minha nora, eu não gosto do meu genro. E aí, os dois são casados em comunhão de bens. Isso é raro, mas acontece com frequência. E aí, se daqui 1 ano seu filho vai e se divorcia, como é que vai ficar isso? Então, assim, é uma economia que pode custar muito caro lá na frente. Então, a gente tem que pensar muito bem se vale a pena correr o risco. E eu acho que o principal papel do advogado, do planejador, ele é dar informações. Olha, tá bem, você está achando que isso aqui pode custar caro, que você vai ter que pagar muito imposto. Temos esse caminho aqui que pode custar mais barato. Mas ele tem esse risco, esse efeito colateral. Você está ciente, você quer tomar esse risco ou não. Mas, repetindo, fórmula mágica não existe. Se alguém falar nisso, se alguém prometer isso, a gente tem que sempre desconfiar, porque realmente, principalmente nesse mercado que tem se transformado muito nesses últimos 2, 3 anos, que é o do planejamento sucessório, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, porque a vida inteira o Estado, os estados, aí, as 27 unidades da federação, não deram muita atenção para esse imposto, que é o ITCMD, que é o imposto aí que incide nas doações e nas heranças. E com as reformas tributárias aí, que a gente está vendo, eles estão voltando muitos olhos para esse imposto, que ele tem se tornado mais relevante a cada dia. Então, o que era feito até 3, 4 anos atrás e que passava pelo fisco sem nenhum problema, hoje não mais. Hoje a gente está vendo várias operações nesse sentido da Operação Lock, do que o Léo falou aqui, que estão acontecendo. Então, não é mais um lugar para amadores, não é mais um lugar para se fazer de qualquer jeito. Eu preciso ter as informações corretas, eu preciso me atualizar o tempo todo, porque isso tem mudado o tempo todo. E um detalhe que chamou atenção na fala do Léo, que é um caso que eu vivenciei ali num dos trabalhos, que a gente fala, usar uma holding patrimonial ali porque vai ter uma eficiência tributária. É quase que uma regra indiscutível. Você tem uma tributação ali que reduz de 27,5% na pessoa física para próximo de 14% na pessoa jurídica para aluguel, e cai para casa de 6,75%, né? Isso. Nas locações para até 14%. E na venda? Na venda, 6,73%. Isso. Desde que devidamente escriturado. Peguei um caso onde fez toda a transmissão de patrimônio da pessoa física, para pessoa jurídica e tal, na hora que foi fazer a venda, veio ali toda a documentação para analisar o imóvel contabilizado e escriturado como ativo imobilizado. Qual que é a consequência disso? Ganho de capital dentro da empresa, né? Então, tudo que se pretendeu reduzir com uma base de cálculo talvez até menor, teve que se pagar muito mais. Simples erro de desconhecimento. É a famosa fórmula mágica, está todo mundo fazendo isso, hold patrimonial para todo lado, todo mundo faz, sem ser pejorativo, mas qualquer contador faz ali, mas sem uma análise ampla ali. Não me atrevo a entrar no tributário com tanta profundidade, temos os profissionais para isso, a recíproca acredito que seja verdadeira, então cada um jogando na sua área, ele tem muito espaço para fazer um bom planejamento que vai reduzir ali, vai preservar o legado familiar e vai reduzir a carga tributária sem dúvida nenhuma. Eu acho que, Antônio, o que você mencionou em relação ao ITCMD é muito verdade. Tá? Ele é a bola da vez dos estados, né? Eu acredito que os estados ali vão perder um pouco de poder
em relação ao ICMS, justamente porque está se criando o IVA dual, os benefícios fiscais que costumavam se dar para atrair negócios para o país. A gente vai falar um pouco mais para frente de reforma, Léo, mas eles vão acabar perdendo um pouco essa questão em cima do ICMS. Então eles vão voltar os olhos para o TCMD. Sim. E com certeza a gente vai ter mais olhos do Estado para se aumentar a arrecadação com o TCMD e se aumentar a fiscalização com essa operação LOC aí. Então, esse panorama foi excelente da parte tributária. Eu acho que já tivemos um cenário bem bacana do que se tem hoje. Eu queria voltar para o Wilton de novo. E você abordar para a gente, por favor, quais são as principais estratégias do planejamento patrimonial e sucessório que podem ser adotadas para minimizar o impacto de tributos sobre a herança, especialmente para famílias aí de classe média. Eu acho que de uma forma geral, Rubens, a gente já falou aqui de muitas delas, mas vamos só catalogar. Bom, a doação em vida. Pensando aí numa majoração da carga tributária, vamos falar de São Paulo hoje, tem um projeto de lei aí, talvez acabe não passando esse ano mais por conta das questões políticas, mas uma hora vai passar. Mas vai acontecer em breve. Que hoje tem uma alíquota fixa de 4% sobre a base de cálculo para fins de TCMD. A proposta aqui passe de uma alíquota progressiva de 2% a 8%. Então, um patrimônio considerável que hoje é tributado a 4% passaria a ser tributado por 8%. Como que eu faço para antecipar e para reduzir essa carga tributária? Uma doação em vida. Essa doação em vida ela pode acontecer tanto para o imobiliário, né, para os imóveis da família, dinheiro também, a parte financeira, como também para cotas sociais. E aí vamos falar da doação de cotas sociais dentro de uma holding familiar, de uma holding patrimonial. O Júnior fez essa analogia. Muito se fala hoje em, construo um caixa ali para o meu filho, vou fazer uma cessão onerosa dessas cotas, porque eu não vou ter tributação sobre isso, fujo dos 4% do ITCMD hoje, mas eu perco todas as cláusulas restritivas ali que garantem uma proteção para esse patrimônio, incomunicabilidade, penhorabilidade, uma própria reserva do usufruto, a reserva do usufruto pro patriarca ali, pros genitores, conseguindo fazer toda a administração desse patrimônio ainda enquanto em vida, apesar da nua propriedade a ter sido doada para os filhos. Uma própria possibilidade de reversão desse usufruto não é desejável, mas pode ser que eu faça a doação para os meus filhos, continue ele na família, mas eventualmente eles venham faltar antes de mim. Então, ao invés desse patrimônio ir para uma próxima sucessão ali, para uma esposa que às vezes não tem um bom relacionamento com os patriarcas, esse patrimônio acaba voltando para o patriarca. Então, são algumas ferramentas que a gente consegue utilizar de uma forma de suavizar essa transmissão. O Léo mencionou a questão do testamento. Eu posso já prever também, sem fazer nenhuma antecipação de imposto hoje, como esse patrimônio vai ser destinado lá na frente através de um testamento. Além de eu conseguir dispor de 50% do meu patrimônio de uma forma livre, eu posso querer beneficiar ali a minha própria esposa, querer beneficiar um ou outro filho que tem mais uma proximidade ali com um negócio, por exemplo, com parte desse patrimônio que ele é totalmente disponível, e fazer uma destinação do remanescente, já fazendo uma alocação do que é financeiro para determinado filho, do que é da empresa familiar para determinado filho, o que é patrimônio imobiliário para determinado filho, observadas as proporções ali da legítima, mas sem antecipar nenhum imposto. Quando eu faltar, lá na frente já tem todo o processo planejado, posso já ter reservado ali uma quantia financeira para arcar com todos os custos, que pode ser maiores, mas eu já fiz um planejamento para isso, que está ok também. Então, assim, são ferramentas que a gente consegue trazer para um planejamento, não tem fórmula mágica, não tem fórmula pronta, o que cabe para a família A não cabe para B, o que não cabe para C e assim por diante. Então, enfim, as ferramentas e as estratégias nesse modelo de planejamento, elas são as mais variáveis. Depende muito da criatividade também, uma criatividade que, se não se revelar abusiva, não se revelar fraudulenta, não tiver nenhum propósito que não seja realmente garantir uma eficiência ali na transmissão do patrimônio, ela é permitida sem nenhum tipo de problema.
Perfeito, Wilton. A gente está se encaminhando para o nosso final, ainda temos algumas perguntas importantes aqui para fazer. Queria já passar para o Antônio a próxima. Por favor, Antônio, quais são os principais impactos financeiros e emocionais na ausência de um planejamento sucessório e como podem ser mitigados através de um plano bem elaborado? Cara, acho que a gente já falou um pouco sobre eles aqui, mas eu vejo que uma forma que a gente pode mitigar é justamente estabelecer os combinados em vida, principalmente com a presença de quem realmente detém aquele patrimônio, né? Dos pais, por exemplo. Eles estabelecerem as regras, através desse estabelecimento de regras ali, que podem ser via uma empresa criada, né, uma holding, uma administradora de bens próprios, que tem ali a contratualidade, né, o contrato social, um acordo de sócios ou um estatuto social ali, bem redigido, que estabeleça as regras de convivência da família com aquela empresa, né, com aqueles bens que estão dentro da empresa. Eu posso criar ali algumas regras através de documentos fora de empresas também, mas o principal de tudo eu acho que é ter previsibilidade, né? Você saber o que você pode fazer agora, o quanto você vai pagar agora, e eu acho que é a maior economia, né? Meu pai sempre fala que é o seguinte: tudo é caro até você pagar. Então, a partir do momento que você pagou, planejei, paguei o imposto, depois usufruir dos benefícios que isso te deu, né? E um deles, e o principal, acredito, que é a paz, a harmonia em família e a prosperidade dos negócios, que na maioria das vezes é permitido por esse planejamento. Perfeito, Antônio. Já fazendo o bate-bola, voltando com o Wilton aqui, por favor. Como iniciar de forma eficaz uma conversa sobre planejamento sucessório em uma família que evita discutir o tema? Isso é uma questão sensível. Começou falando mais ou menos sobre isso, né? Como trazer essa conversa para a mesa. E muitas das vezes a gente se depara numa reunião inicial ali com o cliente, ou às vezes nem uma reunião inicial, uma reunião onde o cliente está assuntando a temática. Como que eu falo para minha esposa que eu quero falar de planejamento patrimonial? Como que eu falo para os meus filhos? Tem um que está aqui dentro do negócio, eu tenho outros que já não querem saber do negócio, estão seguindo a vida própria. É a franqueza, é trazer ali, no mínimo, uma gestão profissional do patrimônio da família. Falar da garantia, da segurança familiar, do bem-estar familiar na falta desse patriarca, e como eu citei aquele exemplo, né, a família pode depender do negócio da família, ou pode não depender mais do negócio da família, mas nos dois casos há um patrimônio a ser partilhado, seja pelo custo tributário ou seja pelo planejamento familiar ali na sequência. Essa conversa ela tem que ter um ambiente ali acolhedor, ter uma empatia do patriarca, às vezes um assessoramento ali de multidisciplinar de uma equipe para trazer todos esses pontos para a mesa, mas começaria ali com uma conversa franca e expor as consequências, colher um pouco de conhecimento para expor para os filhos ali, para a esposa ou para o marido, né, num cenário diverso, qual que seriam as consequências do não que a gente falou aqui, diversas delas. Importantíssima essa questão da franqueza. De fato, pode ser um bloqueio, né? Vou fazer planejamento sucessório, vou arrumar para minha cabeça na família. Não, seja franco, vai lá atrás de resolver esse problema, pode estar te importunando de alguma forma. Leonardo, eu queria passar para você a próxima pergunta, já por gentileza, qual o principal erro que as pessoas cometem na execução de um planejamento sucessório e por que isso acontece? Contrato o escritório errado. Por tudo que foi falado, né, primeiro que eu vislumbro é no sentido de acreditar que existe justamente uma fórmula mágica ou um produto pronto, né? A gente diz que planejamento patrimonial é um trabalho de alfaiataria, né, prêt-à-porter, né, porque cada pessoa tem, ou cada família tem a sua particularidade. E até nesse aspecto, muitas vezes se vendem holdings. Holding é a rainha do negócio do planejamento sucessório. Ela é um instrumento importantíssimo na organização, uma vez que dentro do contrato você pode pré-estipular as regras do jogo, principalmente se há
um negócio envolvido familiar, né? Uma empresa ou alguma coisa nesse sentido. E tem um mito, se mal feito, lógico, que fez a holding, esquece inventário, já não precisa mais fazer inventário. Exatamente. Tem Então, todo um planejamento dentro da holding para você superar essa etapa. E muitas vezes não é aplicável. A gente chega à conclusão, a pessoa chega, eu quero uma holding. Fala, peraí, por que você quer uma holding? Porque alguém me falou que eu preciso fazer uma holding. Não é bem assim, tá na moda, o nome, né? Não é bem assim porque se aplica a cada caso. Uma vez a gente vislumbrou um caso, né? Que o pai estava organizando para fazer uma holding, eu vou fazer uma holding e tal, porque eu tenho imóveis, etc. E já vou doar as cotas para o meu filho. E o filho tinha um e-commerce no Simples Nacional. Olha, sabia que se ele herdar essas cotas, ou receber essas cotas doadas, ele pode ter que se credenciar do Simples Nacional, que vai afetar sobremaneira o negócio dele. Se a ideia é justamente se planejar ou trazer a família para a conversa, já vai por água abaixo, porque gera um entrave familiar. Então, cada caso é um caso. Outro aspecto é justamente inserir a família na conversa, a ideia do que se pretende fazer, o porquê se está pretendendo fazer. Começa com a esposa, começa com o filho que tem mais afinidade e traga profissionais para a mesa, não só advogados, o próprio contador, que a gente diz que é muitas vezes o confessionário de um empresário, tenta trazer a família para este espaço, aproveitar um determinado momento, né, para poder fazer isso. E, por fim, desconsiderar os impostos dentro desse contexto, já que eles têm um impacto muito grande, né, conforme a gente falou. Então, em resumo, o planejamento ele tem que ser muito bem pensado, né, e muito bem trabalhado com um conjunto de meios e ferramentas para que a pessoa saiba o que irá acontecer quando ela não estiver mais aqui, de maneira geral. E quanto isso vai custar de maneira antecipada, ou com a maior previsibilidade possível, né, que já que estamos no Brasil. Muito bem, Léo. E para finalizar aqui já então, por favor, queria que você desse uma palavrinha a respeito dos impactos da reforma tributária para o planejamento sucessório. Ficou pro final, hein? Todo mundo queria saber era disso. Todo mundo assiste inteiro até chegar nessa pergunta, né? Então, mas a reforma... o vídeo. E a reforma contribui justamente para isso, né? E para este momento de se falar em planejamento. Porque, apesar da reforma trazer uma alteração nos tributos sobre o consumo, né? Você que é expert no assunto, também temos os jabutis ali, né? Encaixados para aumentar a tributação de maneira geral, uma vez que os estados pensam, alguns estados, né, estão pensando que eles sairão perdendo ao final do processo de reforma. A princípio, a emenda trouxe a alteração dos impostos sobre o consumo, mas também deixou ali lacunas, por exemplo, para o ITCMD. Conforme o Will comentou, né, há uma previsão de progressividade. Deixou espaço para que os estados elaborem as suas legislações e possam aumentar o seu imposto. O ITCMD ele é fixado pelo estado a alíquota sobre o que vai incidir. Porém, o Senado define a amplitude dessa alíquota, para que um não cobre 40% e o outro 10%. Hoje, o teto é 8%. Ceará e Bahia cobram até 8%. Minas cobra 5%, São Paulo 4%. São Paulo, com essa alteração, essa proposta, aliás, de alteração, pode cobrar até 8%. E há conversas ainda que esses 8% se tornem 16%. Que os estados possam elevar até 16% a depender do tamanho do patrimônio. Então, esse movimento de reforma tributária abre espaço também para que os estados e municípios alterem suas legislações também em um contexto de onda de reforma. Estou mudando porque estou acompanhando a reforma tributária, para trazer mais arrecadação para si. Temos aí propostas municipais para mudança de TBI, elevação do imposto considerando o valor de mercado, né, dos bens, né, tanto no município quanto também no estado de ITCMD. Então a reforma traz esses aspectos, além de, já que o ITCMD está sendo uma bola da vez, né, de oportunidade de arrecadação, em elevá-lo em outras situações. Se fala em distribuição desproporcional de lucros, que antes era um problema
inerente da Receita Federal e de remuneração dos sócios e tudo mais. E hoje os sócios têm que considerar, quando há essa distribuição desproporcional à proporção das cotas, né? E se não há uma doação disfarçada. Por exemplo, eu com o meu filho, ele tem 20 ou 80, só que ele recebe 80 e eu 20 dos lucros gerados. E ele utiliza esses 80 justamente para fazer a aquisição das minhas cotas no futuro. Tem que ter um propósito negocial. Né? Que não se verifica neste caso. Então, há mecanismos, né, que esses estados estão querendo aproveitar esse momento para inserir ali dentro. Outro caso é tributação ITCMD sobre VGBL e PGBL, né, sobre os planos de previdência complementar, que é um assunto tabu a princípio, né, porque é uma poupança ali para eu não depender do INSS para o meu futuro, eu usufruir desse futuro. Se eu não consigo usufruir de todo ele até o momento da minha partida, né, que minha família usufrua, né, com isso, pague imposto e tudo mais. E há uma especulação sobre incluir isso na reforma, mas ainda são rumores. Perfeito, Léo. A gente até brinca que o TCMD, né, ele tem incidência sobre causa-mortes e doação, e agora incluíram mais 3 Ds, né? Distribuição desproporcional de dividendos. Então virou o ITCM 4D. É impressionante, é impressionante. Gente, eu acho que a gente passou pelos principais pontos aqui em relação a esse tema muito bacana. Eu estou saindo com muito conhecimento daqui que eu realmente não tinha a respeito do assunto. Agradeço demais a oportunidade de vocês por ser o host aqui do nosso evento. Acho que na verdade foi um host e um aluno sobre tudo que vocês falaram. Foi muito importante. Queria agradecer também o pessoal do G4, né? O G4 Hub aqui, que cedeu o espaço pra gente. Essa estrutura fantástica aqui. Eu nunca tinha feito uma exposição num lugar legal. Assim incrível. Show aqui. Esse foi o primeiro episódio do podcast, o nosso Pod Pádua, né? E teremos mais episódios por aí. Vocês podem contar com a minha participação quando precisar. Com certeza. Obrigado por ser esse host aqui, apresentar tão bem. E para nós foi um prazer falar desse assunto. A gente teria mais um monte de coisa para falar aqui, principalmente essa temática de reforma tributária. Então a gente já tem que deixar engatilhado para os próximos aqui, porque assunto não vai faltar e a gente busca sempre trazer novidades também, né? Em forma de bate-papo, de uma forma mais descontraída também, muitas vezes, embora o tema muitas vezes nos peça muita seriedade. Mas é importante também a gente trazer essa abordagem de uma maneira mais leve aqui. Obrigado, é um prazer aqui e que a gente possa ter mais conversas como essa aqui sobre assuntos relevantes assim. Eu acho que o Pod Pádua agora, né, bem intitulado aí pelo nosso host hoje, ele abre uma nova era aí do Pádua Faria Advogados para trazer esse conteúdo de qualidade, para, enfim, a gente aproveitar a audiência, aproveitar o nosso coleguismo aqui para trazer conhecimento, e não um conhecimento de ensinar, mas sim de discutir temáticas. Esse tema do planejamento patrimonial e sucessório hoje ele está muito quente, há muita ansiedade por conta de reforma tributária, algo que nunca se preocupou, talvez de uma forma não tão incisiva ali com essa questão de governança familiar, principalmente em empresas familiares, hoje é um assunto da moda. Então, além de navegar nessas águas aí como oportunidades, a gente quer desmistificar algumas questões e o Pod Pádua aí vai ser um ótimo canal para a gente ter uma capilaridade nessa temática. E nossa ideia também é trazer a realidade, né, ou traduzir o juridiquês, né, para as pessoas, né? Falar de uma forma talvez mais fácil ou exemplificativa, trazer casos conforme alterações legislativas ou os impactos que acontecem, né, a depender do tipo de planejamento adotado, ou de estratégia adotada, instrumento. Também, que a gente uma forma que a gente faz com os nossos clientes também, para que eles verifiquem que existe um leque de oportunidades ou um leque de opções para se fazer esse planejamento. Então, o tema, ele, apesar de recorrente, a gente não consegue esgotá-lo, né? Então, fica já até o convite para próximos podcasts, né? O Pod Páduas, né? Com o nosso brilhante host, né, Rubens? E agradeço mais uma vez a sua participação. Excelente, pessoal. Muito obrigado. É isso.
Abraço.